lá e não entendi o que era metade deles. Mas sabe como é que tá? Só que aí tem aquela outra classificação lá. 1, 2, 3, caminha junto com metade deles. Ele não falou nada da coisa que eu pegando aqui. Mas tem isso aí também. Aquele soninho das 8 às 10. Partiu! Todo mundo no café, bom? Seus cafés, seus chás aromáticos, seu vinho de coca. Partiu! Gente, hoje é aula de hipertensão. Uma merda de aula, eu vou falar logo no começo. Uma aula chata pra caramba. Mas ela é importante. Por que ela é chata? Porque ela é decoreba. Basicamente vai ter no meio da aula aí um quadro que é a aula toda e decorou o quadro sem hipertensão. O problema é decorar o quadro. Então, resposta, decorar o quadro. É isso. Então não tem muito o que explicar, né? A hipertensão ela cai pra caceta pra presidência, cai em qualquer tema que for realmente realizar, porque o tema principal ainda é a partir dali que você consegue pensar em outras coisas como emergências cardiológicas, saber a medicação que vai utilizar. Opa! Não demais, é isso aí. Esse foi na coca. Em vez de ir no café. Tá certo, tá certo. Cada um com seus poderes. Né? Então, é a merda, mas se segura aí que acaba rápido. Tá? Conceitos básicos de hipertensão arterial. Tá? Gente, o que mais sabe hoje é que não tem uma pressão fixa para cada pessoa. Não existe, não tem como eu virar para uma pessoa de 1,40 m com 45 quilos. Ah, sou eu, pois é. E falar, pô, essa pressão dessa pessoa é 12 por 8. Aí a pessoa de 2,10 m com 87 quilos, ah, a pessoa sou eu. Mas então, falar, aí é 12 por 8. Não tem como, porque as duas pessoas totalmente diferentes vão ter a mesma pressão, diferente de resistência vascular periférica. Eu poderia falar cálculo aqui da pressão arterial, débito cardíaco, essas coisas tudo, mas não faz sentido nem porque não cai também, tá? Então não faz sentido ficar calculando realmente pressão arterial, mas de fato coisas que fazem cálculo de pressão arterial é resistência vascular periférica, tá? Se a resistência vascular periférica entra no cálculo de uma pressão arterial, é óbvio que superfície corpórea vão alterar e a pressão vai ser alterada. A pressão ótima desses dois indivíduos vão ser de fato alterada. Então a parte mais correta hoje em dia, o conhecimento mais correto hoje em dia é falar que a pressão arterial está relacionada ao risco cardiovascular. O que deixa parte boa e parte ruim. Para quem estuda a fundo, deixa isso aqui uma merda, porque tem várias literaturas falando vários valores diferentes. Mas para vocês, bom, porque tudo que é controverso na literatura não cai em prova de residência. Eu não tenho como colocar alguma coisa controversa, o que facilita muito, inclusive. Mas para quem for estudar de fato hipertensão, é uma merda, porque aí tem pressão baseada em superfície corpórea, que vai ter que decorar para cada superfície corpórea uma pressão ideal. Aí entra em pediatria, outra merda, odeio criança, só nem da minha eu gosto. Fala assim, aí tem que decorar para criança. Então assim, é difícil essa parte, mas para vocês, porque é super controverso, uma pressão, a gente vai falar basicamente do joint, que é uma organização mundial que tenta resumir
e dar um parâmetro de pressão. Esse parâmetro é fixo? Não, não é fixo, mas é para se basear, o famoso 12 por 8, né? Para se basear. Aí a pessoa está falando muito de baseado, basear. Hipertensão primária é a hipertensão realmente que a origem são as artérias, a resistência vascular periférica, a superfície corpórea daquele indivíduo. Todo mundo pergunta por quê, principalmente os pacientes, pergunta por que é hipertenso. Alguém sabe por que se dá a hipertensão? Qual o mecanismo principal do aumento da pressão? Não, nossa, não tem nada a ver. A gente vai falar disso, inclusive, mas não tem nada a ver. Oi? Tem a ver, foi eu que falei. Mas não é isso. Por que a partir do momento, e é mais ou menos isso, lógico, tudo tem um processo contínuo crônico, mas chega um momento que o paciente acorda hipertenso. E a partir daquele dia em diante ele é hipertenso. Oi? Rigidez do vaso, quase. Ele fica rígido também, por isso que é quase. Ele perde a sua capacidade de distender. Isso é um mecanismo de colapsidade, tá? Complacência vascular. A partir do momento que se perde isso, lógico, como eu disse, ele fica rígido, mas a palavra não é essa, é a perda da complacência vascular, tá? Ele perde o mecanismo de vasodilatação e vasoconstrição. Esse paciente, ele acorda hipertenso. Por que ele acorda hipertenso? Quer dizer que toda vez que eu medir lá vai dar 14 por 9? Não é isso. Mas quer dizer que quando a pressão subir, ela vai ou tender a não voltar, ou vai voltar para a normalidade com maior dificuldade. Por exemplo, vocês têm algum momento que vocês já mediram a pressão e deu acima de 14 por 9? Se você está correndo e você vem a pressão, depois de parar, provavelmente a pressão vai estar alta. Provavelmente, faz sentido. Você precisa realmente, mas o débito vai promover a vasoconstrição, principalmente em questões de luta ou fuga. Sistema adrenérgico vai fazer a vasoconstrição, e o que vai promover aí é o aumento de fluxo nas áreas nobres, cérebro, coração, pulmão, fígado, rim, e deixar todo o resto, periferia, força. Tá? Essa é a ideia. Mas o que é o normal? É quando termina, faz o repouso, o descanso, as artérias vasodilatam e tudo resolvido. Esse é o problema. Quando o paciente tem um momento de estresse, tem um momento de uma, entre aspas, vasoconstrição, mas esse paciente não tem mais vasoconstrição porque perdeu a colapsidade, basicamente o sistema adrenérgico tem outras maneiras de subir a pressão arterial, sobe a pressão arterial e não desce a pressão arterial, já que as artérias estão no mesmo jeito. Bom, essa é a primária, é 95% das causas, é o mais comum. Mas tem a hipertensão secundária. Essa, já aí, 5%, já bem menos controversa na literatura, bem mais fixa, com os conhecimentos já bem realmente ditados, cai bastante, de fato. E aí traz a grande causadora dela. Existem outras, nossa, existe 1 milhão, tá? Realmente, se você ver causas de hipertensão secundária, você vai olhar uma lista infinita de causas de hipertensão secundária, mas vamos botar, metade delas já é uma. Então, a gente fala, eu vou falar outras, mas realmente, quando a gente pegar hipertensão secundária principalmente no consultório, a gente vai pensar em renal vascular. Paciente com problema renal, e é uma coisa ligada à outra. Se
se eu penso em hipertensão secundária, é obrigatório eu pegar, eu pedir alteração de função renal. Obrigatório no consultório. E ao contrário é verdadeiro. Se eu tenho problema nos rins, obrigatório eu pesquisar hipertensão arterial sistêmica. Obrigatório, tá? Porque faz sentido, tá? Então beleza, esses são os conhecimentos básicos. E agora a gente vai à parte das complicações, que é exatamente onde eles gostam de pegar em relação para cair. Porque, pra quê? Eu tenho pressão alta, teoricamente, gente, tem muita gente que é normal falar isso. Ah, professor, minha pressão normal é 14/9. Eu fico bem com 14/9. Isso é normal, eu uso bastante isso. E de fato não está tão errado. Essa pessoa realmente se sente bem com aquele fluxo que ela já está adaptada. E se não tivesse problema, isso seria ótimo. Foda-se, eu me sinto bem com 16/9, foda-se. Qual é o problema? Que causam transtornos a longo prazo, que pioram a qualidade de vida, só isso. Não, piora a qualidade de vida, eu tô de boa. Fico de boa. Minha vida já é uma merda mesmo. Não, morre mais. Esse é o problema. Morrer já é pesado. Pois é. Então, por isso que nós temos que combater no começo realmente essa hipertensão arterial. E quais são as complicações da hipertensão? Se você botar complicações da hipertensão arterial sistêmica, vai ter 1 milhão também. Mas, vamos lá, as mais conhecidas que mais realmente aparecem. A nefropatia hipertensiva. E aí começa a virar um bicho de 7 cabeças. Porque, ué, você falou que a nefropatia causa hipertensão. E agora você está falando que hipertensão causa nefropatia? Pois é. E os mecanismos são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A hipertensão ela pode causar sim uma nefropatia, causa, né? A longo prazo, por um mecanismo. E a nefropatia pode causar uma hipertensão secundária? Pode, causa. Com mecanismos totalmente diferentes, a gente vai separar isso de fato. A retinopatia hipertensiva, e tem prova que gosta de cobrar grau, esse que é o foda, tá? Então eu trouxe os que mais caem, porque nunca cai um dos dois, porque um dos dois é mais ou menos foda-se, tá? Não importa, tá? Só mostra como lesão de órgão-alvo, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Aqui a gente tem grau 3 e grau 4, mostrando aí o papiledema, que é o grau 4, o máximo, tá? Eles gostam de usar essa palavra, então se você olhar papiledema, basicamente, gente, a perda da função ocular, beleza? Daquele olho ou bilateral, tá? Então, papiledema, esse nome é basicamente a perda da função ocular. E os exudados retinianos. O papiledema basicamente nada mais é do que grandes exudados retinianos em toda a esclera, Então, são graus realmente muito exacerbados da hipertensão a longo prazo. Causa aí pior da qualidade de vida. Pô, cegueira, né? Pior da qualidade de vida, com certeza, né? Beleza. Cardiopatia hipertensiva, igual você falou, hipertrofia ventricular esquerda. Também. Ah, só isso, coração inchado, só isso. Não. O aumento do ventrículo esquerdo pouquinho não tem muito problema. Até, inclusive, até entre aspas, bom, porque aumenta a função miocárdica. Problema, quando eu tenho uma cardiopatia hipertensiva, é uma coisa mais grave, né? E eu vou mostrar aí, acho que não sei se tem essa aula, mostra que é uma. Na outra, insuficiência cardíaca diastólica. Eu vou mostrar essa imagem muito bem aí mais pra frente. Quando tem uma cardiopatia hipertensiva grave, vocês vão perceber o tanto que sobra. Bom! Tanto que sobra de ventrículo esquerdo. Sobra quase nada, é tudo músculo. Então não sobra local para ter sangue lá dentro. É tudo músculo, vocês vão perceber. Então, a gente basicamente vê aqui a complicação. E tem outras, é óbvio, tem outras. Dissecção de aorta é uma, tá? Existem diversas, né? Mas o que mais cai mesmo, o que mais aparece é nefropatia, retinopatia. Isso tanto eles gostam de mexer isso aí com a questão de diabetes também. E também tem nefropatia, retinopatia, neuropatia diabética. Então, aqui
as hipertensões renais diferentes a longo prazo. Aí, primeira coisa, índice de cefalópolis. É muito comum a gente, nessas ações sociais que a gente faz aí, a gente fez um Candeias, nossa, o tanto que tinha paciente com cefalópolis positivo, né? Então, é bem simples, é por isso que normalmente é a única coisa que é cobrada de paciente que tem hipertensão, conhecido, e ele fala que está super bem, e ele traz um eletro, e ele fala que a pressão dele é 14/9 toda vez que ele mede. 14/9, 14/9, tudo bem, não tem problema. Aí a gente faz um eletro e vê um índice de cefalópolis aumentado, mostrando uma cardiopatia hipertrófica. Mostrando que o 14/9 que ele fala não está bom. Ou não é 14/9 que ele realmente está falando, ou mesmo 14/9 não é um controle adequado. Mostra que o paciente está evoluindo, aí ou já pode estar instalado uma insuficiência cardíaca, seria aí diastólica. Vamos perceber isso mais na aula de insuficiência cardíaca, mas é isso. Leva-se uma insuficiência cardíaca. Tem problema? Tem. Bom, quem tem insuficiência cardíaca é óbvio que morre mais que quem não tem. Óbvio. Tá? Arritmia, queda da fração de ejeção, falha cardíaca, várias causas de óbito, mas morre mais. E aí, Wilson? Eletro de novo? Pois é, infelizmente. Estava montando o nome de vocês, estava até rindo. É ter eletro, viu? Eletro vai fazer o quê? Como que calcula? É bem simples. Você pega, normalmente é V4 e 5, tá? Mas você pega a menor ou a maior, menor, né? A maior onda negativa, normalmente ela é V1, com a maior onda positiva do QRS, normalmente ela é V5, mas pode ser V4, tá? E somam as suas amplitudes e elas vão estar acima de 35, eu tenho um índice de cefalópolis positivo. Aí está como a soma das amplitudes de V1 com V5, dá 58, qual é a diferença? Não estou vendo, então vamos lá, V1, aquela setinha lá em V1, vermelhinha, mostrando a amplitude negativa do QRS. As amplitudes elas estão se encontrando, por isso que elas estão tão grandes, que elas estão se encontrando, V1 com V2, V3, ali está no meio da bagunça, mas a setinha aí ajuda. Basicamente, tem quantos quadradões só em V1? Tem 1, 2, 3, 4, seria 20, aí tem 2 quadradinhos, 4 quadradões. Todos percebem isso? Na setinha ali, 4 quadradões? Cara, mas olha o tamanho de V5, bizarro, só V5 sozinho já ultrapassou o índice. 35, né? 36 basicamente, aí 7 quadradinhos. É um índice gigantesco, né? Somando eles, passa muito, né? De 35. Tá? Então é muito simples o cálculo desse índice, gente. Tá? Ele já é um indício de cardiomiopatia fetal. Beleza? Acima de 35 é cardiopatia fetal. Isso, sinal indireto de HVE. Por que indireto? Porque direto só vai ver, sem vendo, fazendo ecocardiograma, ó, o ventrículo está grosso. É isso. É o único sinal direto que existe. Tá, não é o único. Se eu fizer uma ressonância cardíaca, também vou ver hipertrofia ventricular esquerda. Sinais diretos é quando eu vejo realmente um músculo grosso. A biópsia, a ressonância, tá? Às vezes a tomografia, uma outra tomografia consegue ver, o ecocardiograma óbvio, tá? Sinais indiretos. Aí são bem menos invasivos. Um eletrocardiograma eu consigo, mas são sinais bem específicos. Tá? O positivo é sinais bem específicos de cardiomiopatia hipertrófica. O que mais? Padrão de strain. Beleza? É outro também bem específico, ele é até mais específico, ele não aparece tanto, mas quando ele aparece ele fala mais a favor ainda do que o próprio índice de cefalópolis. E é lógico que se eu, por exemplo, nesse aí que eu estou vendo
strain, se eu começar a calcular o índice de um avião desse, vai estar positivo? Provavelmente. Se os dois têm. Se os dois me falam a mesma coisa, tem hipertrofia ventricular esquerda. Então, por exemplo, V1 ali tem quanto negativo? Uns 3. Então, e o V, qual que é o maior? V4 ou V5? Acho que é V4 maior. V4 é maior, né? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5 e eu nem sei onde termina, não é isso, né? Pelo menos 5, né? 5 mais 3, 8. Passa de 35 milímetros? Passa, dá 40 milímetros, né? 8 vezes 5, 40. Então não sei matemática, vai precisar. Pois é, se fudeu. Tem um índice de escopolamento posterior, óbvio. Agora o que é padrão de strain? Esse infra do segmento ST. Vocês devem estar pensando, pô, estou vendo um infra do segmento ST em quase todas as derivações dele, menos lógico AVR, que fica exatamente ao contrário. Né? Vocês estão vendo um infra do segmento ST? Ou não? Não estou vendo. Se você olhar, por exemplo, V3 e V4, você vai ver um infra do segmento ST bem vontade. Todos estão vendo V3 e V4 e infra do segmento ST? Beleza. Não é só isso, tá? O strain. Eu tenho essa parábola que ele não desenhou, eu vou mostrar para alguns essa parábola. Então, antes de ter o infra, eu tenho essa, principalmente V4 para ver bem, essa curvinha assim para cima, essa parábola positiva para cair. Isso eu vou ter em quase todas, como se fosse uma colher, eles chamam sinal às vezes a colher. Para vocês, então antes do infra eu vou ter essa parábola voltada para cima, voltada para cima, e aí sim o infra, o PR, inclusive de onda T também. Então é infra, PR não. Infra do segmento ST com um T invertida e essa concavidade voltada acima do infra do segmento ST. Esse sinal é chamado de padrão strain, tá? Também bem característico, muito mais inclusive do que o socolovio, é bem característico de HVE, hipertrofia ventricular esquerda. Dúvidas? Várias, tá bom. Diagnóstico, que de fato é onde mais bate. Para fazer diagnóstico, vem as primeiras pegadinhas que eles adoram perguntar. Então, eles às vezes não estão nem querendo saber qual que é o grau da pressão. Eles querem saber só se vocês sabem fazer o diagnóstico. Tá? E saber o diagnóstico o paciente veio pela primeira vez para você na consulta. Tem como eu dar o diagnóstico de hipertensão? Esse do strain lá, ele também tem Tem, vai dar 8. Só coloco não. Você calcular aqui. ele dá os dois, o strain. Não. Aquele elétron vai ter psicólogo positivo, mas isso aqui é para ver strain só. Esse elétron é para ver strain. Mas se você calcular, o seu psicólogo vai dar 8, vai dar 40, vai dar positivo também. É isso que eu estou falando. Mas não que ele vai ter um psicólogo, pode ser que não tenha, inclusive. Pode ser que não esteja positivo. Mas pode ou não pode? Pode dar diagnóstico de hipertensão? Não. Vamos lá. Pensando. A resposta é pode. Pensando em a primeira consulta. O paciente vem para você, você mede a pressão, esse
e o paciente esteja alta, 16/10, e não tenha mais nada, esse paciente não tem como ter diagnóstico de hipertensão. Eu preciso de eu preciso de duas medidas nos dois braços, em dois momentos, e aí momentos é consultas diferentes. Inclusive a consulta poderia ser até no mesmo dia, na literatura não fala. Oi? Vamos chegar lá. Então eu preciso ter duas consultas diferentes. Duas medidas em cada consulta. E elas têm que ser similares. Não adianta uma consulta tá lá 17/10 e a outra 12/8. Não. O paciente não tem diagnóstico. Elas têm que ser similares. 17/10, a outra 16/10. Beleza? Faz sentido. Tá parecido, similar. Esse paciente recebe diagnóstico de hipertensão. É assim que se faz o diagnóstico de pressão. Mas como eu disse, tem como fazer o diagnóstico de pressão da primeira consulta? Tem. Se você está lá, bonitinho, paciente, entra para você, tranquilo, faz a medida da pressão, a pressão do paciente está 220/110. Esse paciente é hipertenso. Até que se prova o contrário. Por quê? Porque existem de fato aí a síndrome do jaleco branco, que é muito comentada, né, como vocês falaram. Existem de fato a hipertensão mascarada, né, entre outras, não é só essas duas não, mas em outras. Mas a pressão ela não sobe tanto assim no paciente sem hipertensão, sem a colapsidade das artérias. Então é o seguinte, a pressão sobe, para quem estiver correndo, sobe, gente, vai subir, vai bater até 16, 17, depende da corrida, do estresse, de fato. Mas em repouso ela vai voltar, entre aspas, ao normal, tá? Se o paciente estiver em repouso, não estiver olhando para ele, né? Não tem sinais aí de um paciente estressado, sinais do paciente estar correndo antes da consulta, uso de café, uso de cocaína, várias coisas que a gente pergunta, fala assim, por que a pressão está 220? Não achou? Esse paciente é hipertenso. Então, acima de 180/110, esse paciente ganha um diagnóstico de hipertensão. Ponto. É lógico que se a gente suspeitar, a gente suspeitar no acima de jaleco, nós vamos pedir o exame confirmatório. Mas, mesmo assim, no jaleco branco, a pressão desse paciente não passa de 180/110, porque mesmo estressado esse paciente, essa pressão vai estar alta, de fato, mas ele tem repouso, gente. Alta é, 16, 17. Tá? Não é 220, não é 210. Tá? Então, eles recebem o diagnóstico. Só assim não, ainda dá para receber mais ainda o diagnóstico. Então, eu estou na frente do paciente que tem diabetes, tabagismo, 66 anos, história familiar positiva para doença arterial coronária ou para AVC, para doença vascular. História familiar positivo para doença vascular. Tá? Paciente de alto risco cardiovascular. E você mede no consultório, o paciente tem pressão aumentada. Esse paciente recebe o diagnóstico de hipertensão na primeira consulta. Então, sim. Quando faz no mesmo dia, é quanto tempo for no intervalo para poder medir de novo? No consultório? É. 5 minutos de diferença em cada braço. É isso que está perguntando? É 2 momentos no dia, né? Não. Teoricamente, aquelas duas consultas são em dias
diferentes, mas a literatura não deixa isso certo. Teoricamente, se a paciente vir numa consulta de manhã e uma consulta de noite, eu poderia dar o diagnóstico dele. Porque a literatura fala em consultas diferentes, só isso. Tá? Em consultas diferentes. O normal é vir em outro dia. Isso é o normal, tá? Mesmo que seja no dia seguinte, o normal é vir em outro dia. Leve em consideração, por exemplo, justamente para a pressão baixar a ferida de novo. A gente leva em consideração Leve em consideração tomar remédio e não baixar essa dor, mas então tá alto. Então tava alto. Ah, não. Sério? Sou eu, professor, sou eu. Tô morrendo. Não, ó, seguinte. Não leva em consideração. Não é. Mas leva em consideração, ela está alta. Então, não. Antes de dar o remédio, ela já está alta. Então, isso que é levado em consideração. Dar o remédio e não baixou é o que mais acontece no pronto-socorro, inclusive. O que mais acontece no pronto-socorro. Eu adorava quando era recém-formado, o pessoal chegava lá com a pressão 18 por 10 e chegava lá e o plantonista com medo, 25 miligramas de captopril, não vai baixar essa pressão nunca na vida com 25 miligramas de captopril. Então o que mais acontece é fazer o tratamento aí com subdose. 50 miligramas de captopril, não vai baixar nunca na vida. 50 miligramas de captopril. Não vai. Simples assim. A gente vai chegar a isso no tratamento de hipertensão na emergência. Tá? Mas não vai. Tem um tratamento a ser realizado. Professor, para dar aquele diagnóstico na primeira consulta, o fator da idade é acima de 60 ou 65? Acima de 50 e 55. Tá? Depende da referência. Mas é alto risco. Lembra dos riscos? O risco cardiovascular eu passei lá na aula de síndrome coronariana crônica. Aí eu não lembro. Tá bom. Certo? Só assim? Não. Ainda tem mais um. Ah, você não botou. Pois é. Provavelmente eu vou perguntar na prova só de raiva. Bom, tem mais um. Teoricamente, gente, esse alto risco cardiovascular, entenda da seguinte forma: é o paciente que, por ter um risco cardiovascular, a possibilidade dele de ter uma lesão de órgão-alvo é grande. Então, a que mais cai não é nem isso. A que mais cai é principalmente o paciente que chega na sua primeira vez. E do cu, você tira um exame de fundo do olho, porque ninguém tem um exame de fundo do olho no pronto-socorro, mas tira um exame de fundo do olho do cu e faz lá e tem um papiledema. E a pressão do paciente, 14 por 9. Aí eu pergunto, como que você vai falar que esse paciente não tem hipertensão? De fato, é impossível. Esse paciente tem hipertensão. Então, eles gostam de brincar com isso. Então, pacientes que têm aumento da pressão com alto risco ou lesão de órgão-alvo específica, sugestiva de hipertensão, esse paciente é hipertenso. Ponto. Extremamente comum. Esse é o mais comum do escrito na literatura. Então, o paciente chega no pronto-socorro, mede a pressão, 15 por 10, você pede um elétrico, porque você está adorando um elétrico, adora que te leva no pronto-socorro, pede o elétrico, índice de circulovial positivo. Esse paciente é hipertenso. Simples assim. Ah, mas é a primeira consulta. Tudo bem. Mas é hipertenso. Agora, em consulta de rotina, aí sim, não tem como. Consulta de rotina, não tem exames, tá? O que, pensando em renal, fica muito complicado, mas se eu meço a pressão desse paciente, tá, hipertenso no consultório, eu peço exames laboratoriais, e esses exames laboratoriais dão piora da função renal, na teoria ele é hipertenso. Na prática,
mesmo que essa pressão seja aí 14 por 9. É exatamente isso. assim, tirou 14 por 9 na simulação de Normal. de pressão. Isso. Hipertensão. Ponto. Hipertensão. Entenda da seguinte forma, que fica mais fácil, exagerando. O paciente chega com 14 por 9, faz um ecocardiograma, e o ecocardiograma tem cardiomiopatia, bem assim, na conclusão. Cardiomiopatia hipertrófica do tipo hipertensivo. Aí a pergunta letra A, esse paciente é hipertenso? Quem errar essa questão é o morrer, tá? Assim, porque ecocardiograma está falando que é hipertenso. Pressão alta. Pergunta, é hipertenso? Não, não acho que é, não. Foda-se, não. Gente, é hipertenso, é exatamente o que eu estou falando aqui, tá? Tudo que a gente quer, para vocês terem uma noção, é que a gente deixe de acontecer uma lesão de órgão-alvo. E aí a gente pega um paciente que já tem lesão de órgão-alvo, já passou, inclusive, esse diagnóstico de hipertensão. Esse diagnóstico de hipertensão era 10 anos atrás. Agora, daqui pra frente é só pra trás. Eu não entendi com relação à pior da função renal, você falou que teoricamente. Tá. É o seguinte, teoricamente ele é hipertenso, porque tem a pior da função renal. A gente vai pensar em nefropatia hipertensiva. Na prática, você vai pesquisar outras causas de nefropatia. Porque a nefropatia é multifatorial. E a hipertensão não é a principal causa dela. Está longe, inclusive, de ser a hipertensão arterial. Mas é considerada, na consulta, uma lesão de órgão-alvo. Professor, Você não tem como ignorar um resultado de, sei lá, pressão 15 por 10. Aí, exame laboratorial, função renal, fudida, um G4, G5, pré-dialítico. Peraí, então alguma coisa realmente não estava tendo. a gente corrigindo essa nefropatia, pode acontecer da pressão voltar? Corrigindo. Depende. Nefropatia normal. Vamos falar melhor. Nefropatia depende da causa. Mas a maioria, tá? Maioria, pensando numa nefropatia crônica, não pensando numa, infecção num paciente jovem, infecção de pele, impetigo, causa glomerulonefrite. Glomerulonefrite causa realmente a perda da função renal. Glomerulonefrite, GNPE. Glomerulonefrite posta, já viram isso? Graças a Deus. Bom, causa pior da função renal. A pior da função renal pode melhorar? Pode. Esse paciente depois de voltar, ele vai ser um paciente normal, porque foi alguma coisa aguda. Agora, uma nefropatia crônica não tende a voltar, tende a estabilizar. Você pega aí pacientes há 20 anos, inclusive em tratamento, com nefropatia crônica, sem precisar fazer diálise. Um bom tratamento. Existem ótimos tratamentos que mantêm o paciente urina, o paciente consegue manter tranquilo, sem sair da linha ali, consegue manter tranquilo as suas excreções urinárias e não precisa dialisar. Tem risco de diálise? Muito maior. Mas vai voltar a ter função renal normal? Não, nunca mais. Então ele vai deixar de ser hipertenso? Não, nunca mais. Entendeu? Digamos que uma questão ele veja com essa pressão de 10. E aí teve a diminuição da função renal. Só que ele teve uma infecção. Essa diminuição da função renal seria justificada por infecção. Certo. Eu poderia dizer que ele é hipertenso? Ou Não. Até porque essa questão você acabou de citar uma questão que cai bastante em pediatria. Aí já pensar com a criança hipertensa? Não, já pensar só simplesmente que a criança está com uma hipertensão aí renovascular dependente de uma infecção. E essa questão que ele falou é muito clássica, muito extremamente clássica em prova de residência, né? A gente adorava colocar ela com pediatria, porque era a opção fácil, né? Normalmente, paciente 8 anos, é sempre assim, 8 anos, 14 dias de quadro de amidalite, tratamento com antibiótico super bem. Há 2 dias veio de pronto-socorro com lesões de pele, membros inferiores,
com casquinha, famoso impetir, com crostas, tá? Sem saída de secreção, bordas regulares, vai rolar um monte de coisa. Aí dá exame laboratorial, ureia e creatinina alteradas e dá uma pressão lá alterada. Ele nem quer nada sobre pressão, né? Faz muito sentido essa questão. Mas só respondendo a pressão, não. Ele não é hipertenso, essa criança. Tá? Aí começa. GNRP, que é rapidamente progressiva, síndrome de Guth-Pester. Você sabe tudo isso aí, né? Beleza. Não é. Bom, mas se for um adulto e tiver função renal alterada no enunciado, paciente hipertenso, ele é hipertenso. Ponto. Vocês têm que entender que a questão da pressão é um encaixe. Vocês vão perceber isso. Mas nesse caso da pergunta, não sei se tem importância na aplicação da prova, mas se ele deu com pressão alta e está com alteração na função renal, se a Samanta perguntar se é, por exemplo, a primária ou a secundária. Difícil responder. Aí a gente vai. Exatamente também. É outra pergunta que eles adoram. Eu falei pra vocês, eles adoram jogar com quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eles adoram fazer isso. Tipo, quem veio primeiro? A disfunção renal causando a hipertensão ou a hipertensão complicando com disfunção renal? Eles adoram isso, é isso que a gente vai falar. Tá? Mais pra frente. Eles adoram mesmo. Basicamente, gente, é idade. Já para responder a pergunta, é idade. Um paciente, se eu falar assim, um paciente de 23 anos, dialítico, aumenta a pressão. Quem veio primeiro? Hipertensão, causando a disfunção renal? Ou a disfunção renal causando hipertensão? Óbvio. Paciente de 67 anos, diabético, hipertenso, tabagista com DPOC. E disfunção renal? Quem veio primeiro? Primeiro veio a desgraça, a vida boa que ele teve. Qual a idade do seu paciente? Qual a idade do seu paciente? 67, hipertenso, diabético, tabagista. Quem veio primeiro? Né? Veio primeiro a cachaça. Depois o cigarro, depois as putas, e aí, por fim, hipertensão e o resto. Bom, agora sim, o diagnóstico no consultório. Aí a gente vai levar em consideração o diagnóstico de hipertensão acima de 14/9. Em casa, que é o NRPA, vocês adoram perguntar, nunca é feita essa merda, tá? Tem que ser uma pessoa muito socialmente inteligente para fazer isso aí, tá? Não é qualquer pessoa, principalmente leigo, fazer um MRPA, tá? O paciente tem realmente que cumprir os horários, não medir pressão tomando café e papapá, e sem fazer esforço, repouso, membro. É uma desgraça que nunca dá certo, beleza? Mas 13/8, a monitorização ambulatorial, mapa, tá? 13/8, e os exames já vão cérebro, rim, coração. Cérebro você não falou, pois é, AVC, sério, nada mais, nada menos que AVC, tá? E aí a gente vai falar AVC aí nas emergências hipertensivas. Aí o quadrinho que eu falei é basicamente, gente, a aula inteira, quadrinho. E é isso. Posso ir pra casa já. Tchau. Bom, então, gente, é um quadrinho que não é que ele é 100% certo. Como eu disse, existem várias literaturas com vários quadrinhos desses diferentes. Esse é um que eu acho um dos mais corretos aí com as literaturas, mais de acordo, tá? E vamos lá, pressão ótima, pressão normal, com 12/8 é ótimo? Até 13/85 é uma pressão normal. Acima disso é pré-hipertensão. Entre 13/9 até 14/9 é chamado de pré-hipertensão. 13/85 até 14/9 é chamado pré-hipertensão. Considerar hipertensão mascarada. A palavra é essa mesmo, é considerar. Na prática a gente não faz, na prática a gente faz as mudanças do estilo de vida,
a prática não vai considerar, a não ser que você esteja realmente pensando que esse paciente é hipertenso. Tá? Pensando que esse paciente realmente é hipertenso. Como você está pensando que esse paciente é hipertenso? Ele tem lesão de órgão-alvo. Pô, então ele tem lesão de órgão-alvo, mas ele não tem aquela pressão de 14/9 que eu falei. Ele tem 130/85. Caraca, 130/85, aí eu faço um fundo de olho. Tem esclerose exudativas. Ó, caceta, grau 3. Aí sim, será que é uma hipertensão mascarada? O paciente vai para consulta, a pressão do paciente está sempre limite. Mas nos exames tem lesão de órgão-alvo. Nos exames o paciente tem um pouco de disfunção renal, já uma creatina tocada, 1.5, a ureia tocada, 65, e fica nessa. Aí beleza, aí a gente considera realmente o mapa para ver se a pressão desse cara não é aumentada. Ele tem lesão de órgão-alvo. Mas não dá para eu falar que ele é hipertenso. Não dá, porque ele não tem hipertensão no consultório. A questão de a pressão dele estar mascarada seria fruto de medicamento? A questão da pressão estar mascarada no consultório seria questão de estar em medicamento? Não, normalmente a descrição da hipertensão mascarada é por um relaxamento de consulta médica secundária. Eles falam dessa forma. Então o paciente ele fica, principalmente o mais idoso, esse paciente ele fica esperando 6 meses uma consulta. Quando ele vai para essa consulta, alguns vão ansiosos, nervosos, aumenta a pressão. Hipertensão do jaleco branco. Outros vão super felizes, tomam aquele chá de camomila de manhã, faz aquela pedalada matinal na veia do lado e vai para a consulta em paz. E aí a pressão diminui. E aí fica bem. Então não dá para saber. Normalmente é assim. Já a hipertensão do jaleco branco, do avental branco, é exatamente o contrário. O paciente fica super ansioso, super nervoso. Certo? Não deu aquela relaxada antes. Começa a ser pronto. Você entendeu o que eu disse? Você falou que o diagnóstico Ou 90. Isso. daí É diastólico. Não, mas eu vou explicar. Ali ele botou 2 estágios juntos. Ah, tá. Não. Ele botou 2 estágios juntos, gente. Só para. Não para diagnóstico, tá? Ele botou 2 estágios juntos para conjunta. Então, a hipertensão estágio 1 e a hipertensão estágio 2 também é considerado aí uma hipertensão do avental branco, tá? Dependendo da situação. É isso. Então, chega um paciente mais idoso que não toma nada, não tem nada, não tem algum risco cardiovascular, você mede a pressão, tem uma hipertensão grau 1. Você, poxa, será que ele está dando contato de hipertensão? E você fica na dúvida, já que você vê alguns sinais de síndrome do jaleco branco. Não é, isso é uma coisa muito comum. Não, não, o paciente tem hipertensão no consultório, vou solicitar o mapa. Não é assim que funciona. O diagnóstico não é com exames suplementares. O diagnóstico de hipertensão é clínico. Então você vai numa consulta, vai medir a pressão, vai dar 14/9. Vai na outra consulta, 14/9. Esse paciente é hipertenso. Ponto. É assim que assim. Ponto. Se tiver algo a mais, não, eu vejo o paciente sudoreico na consulta. Eu vejo o paciente com dilatação popular na consulta. Eu vejo um aumento de consumo de cafeína pela manhã. Eu vejo algo que me fala que, pode ser que seja um avental branco, síndrome do jaleco branco. E aí você fala, tá bom, ele é hipertenso, porém, vírgula, considero um mapa para confirmar. É isso.
em relação à hipertensão do estágio 1 e 2, é para dividir, tá, gente? O correto da classificação é essa aqui. Na verdade, não está nem correto aí, porque eles dividem entre 90, ali hipertensão grau 1, 14 por 9, até 99. Tá? De diastólica, 90 até 99. Aí faltou, para ser correto, faltou um maior ou igual ali, para ser correto em todos. Ali, maior ou igual, podem botar aí. Maior ou igual 14 por 9, maior ou igual 16 por 10, maior ou igual 18 por 110. Aí sim, correto. Maior ou igual. Beleza? Essa é a classificação correta. Você falou que esse paciente com uma pressão de 40 por 90, ele tem esse controle normal, pode afirmar que ele tem. Sim. Aí, novamente, eu não entendi essa parte da pré-hipertensão, da mascarada. Se ele tem entre 135 e 139, tem região normal, eu não considero. Não, porque é acima de 14 por 9. Aí sim eu vou solicitar um ato. Entenda, gente, isso é comum mesmo, esse erro. A hipertensão no consultório, eu preciso ter uma pressão arterial alterada. Ponto. Mais lesão de órgão-alvo. O que é pressão arterial alterada? Acima de 14 por 9. Se esse paciente vir com 12 por 8, mais lesão de órgão-alvo. 13 por 85, mais lesão de órgão-alvo? Não é. Ah, mas é lesão de órgão-alvo específica de hipertensão? Não é. Eu preciso um mapa que vai me dar hipertensão. Lógico, vou falar aqui uma coisinha entre parênteses que acontece no Brasil, principalmente. Então, esse paciente tem a pressão normal, ele faz ecocardiograma e ele tem uma hipertrofia ventricular esquerda do tipo hipertensivo. É difícil falar com ele, tá? Aí sim, a gente vai atrás do mapa e normalmente acha um mapa alterado. Mas é isso, o paciente não tem diagnóstico de hipertensão. Nós vamos precisar de um mapa, porque ele não tem pressão arterial aumentada. Eu preciso, o mínimo é pressão arterial aumentada. Mais alguma coisa, lesão de órgão-alvo, 2 medidas dessa, um mapa, ou muito aumentada, acima de 180% dessa. Aí eu já posso falar que é uma só, inclusive. Por isso que ali, ó, a hipertensão estágio 3 nem tem considerado hipertensão do aumento branco. Por que não tem? Porque não precisa, não sobe tanto assim. Não sobe tanto assim. Uma vez um colega meu, eu lembro muito dessas situações recém-formado. A gente estava atendendo um filho, 16 anos, tinha pegado uma facada, morreu, né? Eu estava atendendo ele, uma facada 3 facadas no peito. Aí chegou a mãe 10 minutos depois, passando cansaço. Sabia o que tinha acontecido, né? Só que aí, nessa situação, o colega que estava comigo foi dar a notícia do filho. A mulher estava nervosa, aí falou que o filho tinha morrido. Aí a mulher desesperou, né? Sentido. Desesperou, caiu no chão, papapá, e passou mal. E a mulher era mais velha, apesar do filho ser novo, a mulher era mais velha. A mulher tinha uns. Devia ter os seus 58, 56 pelo menos. E passou mal usado, desmaiou, os caralho. Aí levaram pro pronto-socorro, agora era ela, né? Aí atendeu, mediu a pressão, não esqueça. 320 por 170. Mediu umas 4 vezes. Chegou no máximo do manguito, que é 320. E o pulso não parava. Falei, porra, 320, né? Sei lá quanto tá a pressão dessa porra. Dito feito, ela AVCzou. A mãe, nesse dia, nessa hora, teve AVC. Aí,
tomava nada, inclusive, não tinha nenhuma, entre aspas, comorbidade. Mas a pergunta, tinha alguma comorbidade? Oi? Oi? Mas a pressão. Realmente não dá pra bater martelo, mas provavelmente, gente, ela é hipertensa. Provavelmente. Mesmo numa situação dessa, de desespero total, a pressão ela não vai chegar em 320. Não vai. Não vai. Tá bom? Mas a mulher saiu. Foi um AVC hemorrágico, fez uma penectomia. Eu lembro bem, ela na UTI depois, ela já mais calma, com medicação, né? Mais calma. Legal, chorando depois, mas sem. Eu acho que ficou sem sequela. Ela tava chorando, tudo mais, lembrando. Onde é que eu vou considerar uma emergência? Essa, que eu acabei de falar. Não, tipo, é uma complicação de algo. Uma complicação de órgão aguda. AVC é um deles. Alguém sabe mais uma? Coração, eu falei lá. Rim e cérebro. Cérebro eu falei. Coração, o que pode acontecer? Infarto, uma síndrome coronariana aguda. E rim? Oi? Doença renal crônica? Não. Uma doença renal aguda. Uma insuficiência renal aguda. IRA. E o paciente, exatamente isso. Aumento da pressão. O paciente deixa de urinar e não urina mais. E ele entra em diálise. Franca insuficiência renal. Beleza? Menos comum, mas acontece também. Pessoal! Oi. Tem pessoas que o normal dela ali, desde criança, que a pressão ali é 10, 6, e é o normal dela. Normal. Beleza. Tomar muito salto, né? E aí, quando essa pessoa tem, por exemplo, 13 poroso, para ela já é uma sensação de explodir. Como é que uma pessoa que vive no comum dela, como é que ela vai ser hipertensa? Porque eu já tive a pessoa falando para mim, né? Eu acredito que se minha pressão chegar a 14 eu morro, porque 12 para mim já é um ciclo muito ruim. Como é que essa pessoa vai ter um diagnóstico de hipertensão acima de 14, por exemplo? Ou sempre vai ser acima de 14? Não é sempre acima de 14 não, mas para você é acima de 14, por exemplo. Como eu disse no começo da aula, a pressão hoje não é mais esses números que estão ali. Isso é como se fosse uma referência, porque de fato agrega a maior parte da população. Mas a pressão de uma pessoa, como eu disse, 140 centímetros, um anão, e 45 quilos, aí a pessoa não fala assim, pois é. E uma pressão de 2 metros de altura, com 90 quilos, são diferentes. É óbvio que são diferentes. É isso que você está falando. Mas em geral, é isso aí. Agora sim, se você pega uma pessoa muito baixinha, tem 13 por 9, ela não se sente bem, cara, faz exames, porque pode aparecer alguma lesão de órgão-alvo. Aí é individualizado. Eu não vou entrar nesse mérito porque vai confundir vocês todos, porque aí pode chegar uma pessoa muito baixinha, tudo mais, chegar lá 13 por 9, ter alguma lesão de órgão-alvo, o médico, por questão individual, decida tratar a pressão. Questão individual, tá? E esse médico está correto, tá? Só pra vocês saberem, esse médico está correto. Porque não é, eu só vou tratar quando tiver 14 por 9. Beleza, 14 por 9 pode ser que você trate ela com um tratamento mais simples, que é botar um IML e pronto. Né? Tratamento tranquilo. Bora, tratamento alvo. Vamos lá. 2 alvos que eu preciso saber para quando eu quero que a pressão chegue em cada pessoa. O normal é que chegue 12 por 8. Pô, se eu estou tratando, eu quero que essa pressão se torne ótima. Faz todo sentido. Mas, gente, tem
aí eu posso ser mais permissivo. Então os baixos riscos cardiovascular eu posso deixar ali, e normalmente são baixos riscos cardiovascular idosos, eu posso deixar ali 14, menor do que 14,9, uma pré-hipertensão, tá? Em torno ali de 13, por 85 e por aí, principalmente os idosos, porque o controle dessa pressão, gente, é para deixar de ter complicações crônicas. Para que eu vou botar um vozinho de 86 anos para tomar tanto remédio, para ter para prevenir alguma coisa que ele vai estar morto quando acontecer? Não fala assim com o meu avô, né? Agora sim, tratamento: dieta, redução do consumo de sal, sódio no caso, álcool é bom, álcool, exercício físico, tabagismo, perda de peso, gente, essas mudanças de qualidade de vida. Eu boto aqui porque de fato a gente esquece primeiro de falar para sempre, e mais ainda, tem às vezes a prova que é isso aqui, cara, bizarro. Mudança do estilo de vida, médio. Tratamento farmacológico é de longe o que mais caro. Então, agora a gente vai começar a aula de hipertensão, arterial sistêmica, tudo vocês ouviram, não serve para nada. Agora vem a parte de tratamento. Primeira linha de tratamento, gente, eles sempre cobram. E aí o que acontece? Tem que decorar, por quê, gente? Todos os remédios de hipertensão, eles têm um significado óbvio, mas vão ser exatamente todas as medicações da cardiologia. Todas as medicações da cardiologia vão estar aqui na parte da hipertensão. Ou a grande maioria, vai. Então, vai ter que decorar. Se não é para cá, vai ter que decorar para insuficiência cardíaca. Se não é para insuficiência cardíaca, vocês já decoraram algumas para síndrome coronariana. Não decorei, beleza. Então mais fácil a prova. Primeira linha: diurético tiazídico. Tá? Qual é o diurético tiazídico? Hidroclorotiazida. Eles, além de perguntar quais são de primeira linha, eles adoram os efeitos colaterais / contraindicações. Adoram. Porque de fato a hidroclorotiazida, gente, ela diminui aí o sódio e a água. Então, hiponatremia, hipovolemia são todas contraindicações para ela mexe exatamente com o sódio. Bloqueador de canal de cálcio, também de primeira linha. Tá? Onolotipina, nifedipina a gente quase não usa, diltiazem, cartizem. Bloqueador de canal de cálcio. Problema: causa muito edema de membros superiores, principalmente nas mulheres, que reclamam demais. Realmente causa. Mas são excelentes antihipertensivos. Baixa mesmo a pressão, tá? Então já está com 2 ou 3 antihipertensivos aí de primeira linha, porra, e tá alta pra caramba. Bloqueador de canal de cálcio, a não ser que só tenha já edema de membros inferiores e tudo mais. Mas causa mesmo, inchaço nas pernas. Superior e inferior. Membros inferiores. IECA, mais utilizado, né? Os ECAs e os BRAS, ou um ou outro, tá, gente? Ou um ou outro. Inibidores de enzimas conversores de angiotensina, o IECA, bloqueadores de receptor de angiotensina 2, BRAS. São nefroprotetores, são ótimos. É exatamente o que a gente quer para o futuro. Faça uma nefroproteção. Por isso que é um das primeiras que utiliza. No coração, fazem remodelamento cardíaco a longo prazo. Previne a hipertensão ventricular esquerda. Previne a deterioração renal. Porra, é excelente. Por isso que é a primeira... O primeiro que a gente utiliza, e realmente baixa a pressão, por isso que a gente gosta bastante deles, tá?
Captopril, Enalapril. Esses são do SUS, a gente tem outros, né? Vamos ver. Problemas. No caso, ele previne a insuficiência renal? Sim, mas também ele é contraindicado para quem tem doença renal crônica. Tá? Ele leva uma leve piora. O prevenir é diferente de levar no começo a uma leve piora. Tudo que a gente não quer é que o paciente com doença renal crônica vire dialítico. Aí você entra com IECA, virou dialítico. Aí beleza. É mais fácil dar 2 tiros no peito dele, porque ele morre mais rápido. E outra que eles adoram bater: hiperpotassemia, hipercar. Nossa, eles gostam. E por fim, tosse seca. Isso é uma coisa mais da parte da clínica. Não vejo muito em prova de tosse seca, mas muitos pacientes relatam tosse seca, a gente tem que mudar. Muitas vezes a gente muda só um IECA pelo próprio BRA. O BRA ele causa tosse seca, pode causar tosse seca, mas causa muito menos. Tá? Então só trocando um pelo outro já fica bom. Tá? Ah, por que não entra com o BRA então? Não entra, desgraça. Beleza? BRA. Losartana, valsartana, os caras. Segunda linha. Beta-bloqueador. A merda de antihipertensivo. Nossa, com baixa pressão. Mas, numa situação que eles são primeira linha para uma outra doença, poxa, eu posso já aumentar a dose para tratar também a hipertensão, já que eles já vão estar lá para uma outra doença. Que outra doença é essa? Depois de haver na paciente. Não, mas tá. Pode ser, mas não é isso. Pode ser, mas não é isso. Pois o cara não morrer. Vocês sabem a doença que precisa. Passei uns 3, 4 minutos igual idiota gritando aqui. Monabis. Morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta, bloque, clopidogrel, heparina e estatina. Pessoal, de novo, caralho, de novo essa aula deve ser um estúpido. O pessoal aqui do lado falando pra vocês. Não decoraram ainda, até eu decorei. De fato, gente, concordo com você. Beta bloqueador. Para doença arterial coronária, não tem porquê não ter. Mesmo tratada, tá, gente? Eles vão, lembra que o Monabis vai para casa, a maioria deles, né? Não vai com morfina para casa, não tem dor, oxigênio, não. Mas AS, beta-bloco, clopidogrel, estatina, tudo isso vai para casa. É a primeira linha para tratamento de doença arterial coronária. Porra, eu tenho já, então, eu já tomo beta-bloco por conta de outra coisa. Eu posso então aumentar a dose dela para tratar a hipertensão? Posso, e é o que eu faço. É exatamente isso. Tá? Então, na ICFER, insuficiência cardíaca do tração de injeção reduzida, vocês vão perceber que ela é primeira linha beta-bloqueador. Não existe uma ICFER sem beta-bloqueador, a não ser que tenha as contraindicações. Aí existe, lógico. Então, o paciente tem DPOC, tem bloqueio lá, tem asma, é beleza. Aí, beleza. Mas, ICFER é uma indicação máxima para usar o beta-block. A gente vai ver ICFER mais pra frente. Vasodilatadores diretos. Tem umas que a gente utiliza muito na gestante, que é basicamente que a gente utiliza na gestante. Os vasodilatadores diretos e alfa-bloqueadores. Quem lembra de ó? Caralho, eu falei, ué, você entrou no internato, não teve, hein?
É mesmo? Vocês vão tirar G.O.? Aí vai trocar com a De 2 anos da minha faculdade de G.O. 2 anos da minha faculdade de G.O. Faz os dados que Excelente, vai dar certo, confio. Caceta, saúde da mulher 1, saúde da mulher 2, saúde da mulher 3. Caralho. Eu nem sabia que gostava tanto de mulher assim, velho. Caceta. Vai, dilatador, direto. Já sei, então, já não sei nada de Tá bom, beleza. Alfa-bloqueadores. Os alfa-bloqueadores. Alfa-metildopa. Vocês vão perceber que esse é a única medicação que trata hipertensão na gestação. A única. Tá? E os vasodilatadores? A gente utiliza muito em crise hipertensiva na gestação. É um remédio bom, mas ele tem uma meia-vida muito curta. Então, é ruim ficar passando para gestante, para qualquer pessoa, na verdade. Ele, por conta da meia-vida é muito curta. Então, por exemplo, a gente passa no consultório ele também. Eles são bons, eles abaixam a pressão, apesar que são de segunda linha. Mas a meia-vida é muito curta, a gente tem que passar de 6 em 6, de 8 em 8. De 8 em 8 é o que a gente passa. Mas de 6 em 6, de 4 em 4 horas. Por conta que a meia-vida dele é para uma crise antihipertensiva, uma crise hipertensiva. É o que a gente passa. Não só para gestante, mas para gestante, por exemplo, que não pode tomar nenhum outro, só sobra ele. Tá bom? Nunca ouviu falar. Sabe? Mas 4 horas vocês estão funcionando, né? Realmente. Dá um exemplo de um nome. Dá um exemplo de um nome de um remédio vasodilatador direto. Não entendi nada. Um exemplo desse vasodilatador direto. Só tem o que a gente usa, né? Não, existem mais, de fato. Mas o que a gente utiliza nessa condição que eu estou falando, crise hipertensiva, hidralazina. Já ouviu falar de hidralazina? Sim. Eu ouvi. Agora você tem tudo de jogos? Não, nem começou isso. Bom, hidralazina. Tá? Hidralazina, de fato, são os antihipertensivos que é meia vida curta. Normalmente a gente passa no consultório também, como segunda linha, a gente passa de 8 em 8, de 6 em 6. Vai dar uma regulação na pressão, mas é chato ficar tomando 6 em 6, de fato, tá, gente? Igual porra. 7 horas, meio-dia, 18, meia-noite, é foda também. Mas é isso. E alfa-metildopa. Mas eles são os únicos vasodilatadores direto? Não. Tem os. Cadê que eu não botei? Não botei. É o. Não sei o nome comercial dele, mas. O nome do medicamento, né? A gente só passa por clonidina. É o nome da clonidina, é o nome da medicação ou outro vasodilatador direto. Legal. Mas hidralazina vocês precisam saber de fato. E aí as gerações do beta-block, só para falar, né? Então, gente, a primeira geração aí, propanolol. A gente não utiliza mais essa merda quando você vê um paciente tomando propanolol, independente do que for. Tá? É lógico. Tem coisas que a gente utiliza propanolol. Não são, como ele falou, AVC, mas não são para pressão nem para coração. Então a gente vai utilizar propanolol, por exemplo, para varizes esofágicas. Já tiveram isso, cirurgia? Então essa você sabe disso. Tá bom. Varizes esofágicas vão usar propanolol. PBE, peritonite bacteriana, o que tem a ver? Pois é, em várias outras a gente usa propanolol. Algumas questões realmente cerebrais a gente utiliza, mas propanolol não a gente utiliza, mas a pressão é horroroso, pro coração é pior ainda. Então, é muito comum de ver os Jerusalém da Amazônia de 177 anos passando propanolol para os outros. Tá? Não sei como que não caiu morto já essas pessoas. Tá?
Então, não é para passar amostra de remédio. Agora, de fato, tem o segundo gerações que também é mulher, mas é o que a gente tem no SUS, tá? Então, nós temos o atenolol muito passado, tá? O metoprolol é o único EV. Então, se eu preciso de alguma situação de endovenosa, metoprolol, tá? Por exemplo, síndrome coronariana aguda, metoprolol, tá? E aí os terceiras gerações, e aqui temos 4 gerações agora também, mas terceiras gerações aí vem os seletivos e os não seletivos. Aí os não seletivos, carvedilol. Por que não seletivos? Aí essa questão, se eu quero mexer só com o coração, se eu quero só abaixar a frequência cardíaca, é o que eu quero? Só abaixar a frequência cardíaca? Beleza, carvedilol. Não, eu quero junto, ele tem pressão alta, então vamos pensar no nebivolol, tá? Tem outros aí, esmolol, né? Show! O que mais? Posso? Esse terceira geração lá, já elevou, só falou do Porque tem propanolol, amostra. uma bosta. E a terceira geração já seria um melhor? Bem melhor, porque eles têm efeitos adicionais. Então, o nebivolol, por exemplo, se vocês vai perguntar qual é o efeito adicional do nebivolol, vou dar um exemplo excelente para homem, porque reduz a próstata. Olha, excelente. Então, a hipertrofia prostática feminina é reduzida do nada. Ah, mas o que tem a ver? Foda-se, nem eu sei. Sei que reduz a próstata. Tá? Brincadeira, eu sei. Mas, reduz a próstata também, então é excelente. São efeitos adicionais bons, benéficos, tá? Proteções vasculares, eles dão também, metoprolol. Os não seletivos, mas é só para baixar a pressão. Entendeu o contrário? Entendeu o contrário? Os seletivos, na verdade, entendeu não, entendeu o contrário, não, entendeu errado. Os seletivos pro coração, tá? Eles são para abaixar a frequência cardíaca. Bom. Os não seletivos são, já que eles são não seletivos. Então é muito comum a gente entrar com carvedilol, por exemplo, para controle da frequência, inclusive tem no SUS. Tá? Então é o que a gente mais utiliza, tá, gente? Carvedilol. Os não seletivos são para pressão. Não. Os não seletivos são para pressão, exatamente, está certo. Os não seletivos são para pressão. Vamos lá, gente. Os seletivos é o entendimento mental lá, não entendi nada. Ah, tá bom, então vamos voltar. Onde se dá o aumento da pressão? Que vaso? Vaso do coração? Não é de todos. Vaso da periferia. Começo da aula. Primeira coisa que eu falei lá, vaso da periferia. Certo? Sendo que se o aumento da pressão se dá na periferia, como que um remédio que vai mexer somente no coração vai baixar a pressão? Resposta: não vai. Ou vai muito bosta. Não estou falando que o nebivolol não vai baixar a pressão, vai baixar no máximo um ponto. No máximo. Tá? Às vezes tem isso. Mas vai mexer com a frequência cardíaca somente. Já que eles são seletivos para o coração. A pressão não está no coração. A pressão está na periferia. Então os não seletivos são para tratar várias coisas, inclusive a pressão, inclusive o coração, inclusive o cérebro, inclusive o rim, inclusive todo o resto. Bom? Entenderam agora? Obrigada. Estou aqui para isso. Recebo lá R$70. Hipertensão resistente. Hipertensão resistente, eles adoram perguntar. Caceta, para tomar um pouco dele. Eu vou lembrar mais pra frente. Resistente. Nossa senhora, agora.
lembrei pra trás, tá tentando lembrar o nome dele. Hipertensão resistente e hipertensão refratária. Hipertensão resistente, gente, conceito tá ali. Hipertensão mantida em 3 ou mais drogas. Bom, então eu tenho um paciente lá de 67 anos que é hipertenso a longa data, está tomando o seu enalapril, dose máxima, está tomando o seu hidroclorotiazida, dose máxima, está tomando o seu carvedilol, dose máxima. E chega a sua consulta, hipertenso. Aí você vai olhar, hipertensão resistente. É isso que vocês devem pensar. Pensar. Alguém me já tá? Aqui 3 drogas, tem que estar na dose máxima. Sempre. Para eu passar por uma segunda droga, a dose tem que estar na dose máxima. Certo? Se não pensar em hipertensão resistente, aí sim entra um exame confirmatório da pressão. Então o pessoal pensa, e vocês pensavam com certeza, porque todo mundo pensa que mapa e NRBA é só o diagnóstico de pressão. Para te falar a verdade, a gente faz mais mapa para quando o paciente já é hipertenso, para saber de controle do que para diagnóstico. Como eu disse, o diagnóstico é clínico, é lógico que você tem esse artifício para quando você tiver dúvida. Ah, mas eu tenho dúvida séria. Pois é, animal. Mas é para controle. Esse é o exame que a gente pede para controle. Porque a gente está dando 3, né? Isso aqui acontece, 5 pacientes por dia. É isso aqui. Por isso que a gente pede bastante mapa. Porque chega lá, paciente com, enalapril, hidroclorotiazida e nifedipina, amlodipina, dose máxima, 3. Paciente, 15 por 9, 15 na pressão, medida. Caralho, seu filho da puta, o que você está arrumando na vida? Não fala isso. Mas pensa. Aí você fala, beleza, vou atrás de alguma coisa que fala por que não está baixando a pressão. Uma hipertensão resistente, certo? Solicito um mapa e penso em alguma causa de hipertensão que está causando isso. A hipertensão, ela é primária, tá, gente? Agora não vamos confundir. Ela é primária, foi feita a diagnóstico há 10 anos atrás, mas se eu tenho algum fator de hipertensão secundária, não adianta. Eu tenho que tratar essa causa e a pressão vai baixar depois. Tá? Então, por exemplo, o paciente é hipertenso primário, há 10 anos, vem tratando, ótimo. Aí, tratamento difícil. E aí, 10 anos depois, esse paciente aparece com uma doença renal crônica. Origem, uma complicação da hipertensão. É o que mais acontece, isso que eu estou falando, tá, gente? Uma complicação da hipertensão, beleza. Se você não tratar a doença renal crônica, esse paciente não volta nunca à normalidade. Nunca, não. Mas vai ter que chuchar, que é exatamente isso que a gente faz, porque o tratamento de doença renal crônica no SUS é uma merda. Então, exatamente o que a gente faz é chucha remédio nesse porra. Tá? O paciente vai tomar 5, 6, 7, 8 classes de medicação de antihipertensivo. Tá? É assim que funciona, inclusive. Tá? O paciente toma lá. IECA, hidroclorotiazida, bloqueador de canal de cálcio, hidralazina, nitrato, isodil, clonidina, espirola. Normal, os pacientes tomam isso. Beleza, só isso tem? Não, gente. Tem apneia obstrutiva do sono, já vi cair, hiperaldosteronismo primário, também já vi cair, adenoma, né? De suprarrenal. Paciente com Edson, na cirurgia. Ah, não sei o que é. Pois é, Portosal, cirurgia Edson, também já vi cair. Felcromocitoma, já falei, eu acho que aqui, que é uma das causas de hipertensão divergente, tá? Então, hipertensão divergente também deixa continua sendo hipertensão, tá? Felcromocitoma é uma das causas de hipertensão
no caso, característica de hipertensão divergente. A outra é insuficiência órtica. A gente vai falar na aula de palpitatina. Então, tem que tratar para melhorar a pressão. Mas, tem uma medicação que é obrigatório entrar nessa situação. É o tratamento dela. Se já está, beleza, você já utilizou. É um tratamento de segunda linha. Mas, você pode utilizar. A diferença é, só posso começar um tratamento de segunda linha obrigatoriamente se eu tenho pelo menos uma medicação de primeira linha em dose máxima. Obrigatoriamente. Eu não posso começar com um hidralazina, só se for gestante no caso. Mas não poderia entrar hidralazina, tá? Porque é de segunda linha. Então eu tenho que entrar com primeira linha e aí sim segunda linha. Mas o tratamento para hipertensão resistente é espironolactona, antagonista da aldosterona. Beleza? Certo. E aí, tá com isso, 6 meses depois volta para sua consulta, o paciente é hipertenso. Aí ele é rotulado, bota na testa em amarelo, como hipertensão refratária. Só assim eu posso chamar esse paciente de refratário ao tratamento clínico. Hipertensão refratária. Eu não posso chamar o paciente de refratário se eu não estou com espironolactona. Se persistir, professor, Se persistir, é isso aí sim ele é refratário. E aí, gente, eu não mostrei todas as medicações que existem. Existe uma porrada de medicação hoje, tá, gente? E aí, de fato, a gente entra nas questões de hipertensão refratária, medicações para hipertensão refratária. Porra, clonidina é uma delas, eu cheguei a comentar, mas tem uma porrada de medicações refratárias, tá? Muito mesmo. Clonidina, inclusive, é uma delas, e a que a gente mais utiliza é a clonidina. Por isso ela vai estar lendo aquele classificado, que é o refratário. Então, vamos lá, gente. Paciente no seu ambulatório, chega, antes aí, caso zero, chega com hipertensão grau 1 ou 2, mudou isso na minha época, gente, era muito simples de decorar. Uma droga, 2 drogas, 3 drogas. Hoje é 1 e 2, uma droga. 3, obrigatoriamente 2 drogas. Hoje é assim. Então, caso zero aí, o paciente chega no ambulatório, diagnóstico de hipertensão grau 1 ou 2. E eu vou entrar com a medicação. Qual? IECA, hidroclorotiazida. Posso entrar com IECA e hidroclorotiazida? Posso. Eu falei uma droga, é pelo menos uma, tá? E hipertensão grau 3, é isso que estava errado. É pelo menos 2. Eu não posso, essa é a diferença. Com hipertensão grau 3, eu não posso entrar com uma droga só. Não posso. Pelo menos 2. Mas por que eu boto ali? Porque, gente, hoje em dia, o que mais tem, principalmente em consultório particular, o que mais tem é medicação junta hoje, no mesmo comprimido. Nossa, isso é o que mais tem. Então é valsartana mais hidrocloro, homeosartana mais hidrocloro, no mesmo comprimido, é o que mais tem hoje. Tá? Então hoje eles, o entresto, o sacubitril mais... o entresto, o sacubitril mais valsartana, então, um monte. Tá? Caso 2, paciente, aí... hipertensão grau 3, tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, por exemplo, aí um esquema, hidrocloro e beta-bloco. Não vou deixar no outro caso, né? Se ele tivesse beta-bloco seria se tivesse insuficiência cardíaca. Grau, no caso 3, e por que eu estou falando isso? Assim, dessa forma. Porque não tem uma cola, não existe uma cola. Se você perguntar, professor, se for um paciente hipertenso, eu posso entrar só com hidrocloro? Pode. Hipertenso grau 1, 2, pode entrar só com hidrocloro? Pode. Eu não entraria. Mas, pode, porque ele baixa muito pouca pressão. Mas, a resposta, pode. Pode entrar só com IECA? Pode. Posso entrar com IECA e hidrocloro? Pode.
Posso entrar com, por exemplo, tudo no 4 ali? Aí é demais também. Entrar com tudo isso pra quê? Logo de cara. Beleza. Paciente paciente hipertenso, no caso 2, isso é muito comum, chega no consultório. Paciente hipertenso já está tomando hidrocloroieca. Vou entrar com mais um. Sempre quando, essa é a pergunta, no caso 2 aí, sempre quando dá para entrar com primeira linha, melhor para controle. Então o paciente está tomando IECA, hidrocloro, está com hipertensão. Beleza. Dá para entrar com quadricol de novo? Dá. O problema é edema de membros inferiores, que as mulheres reclamam bastante. Mas é uma opção boa. Quem não reclama, baixa bastante a pressão. Então, bloqueador de canal de cálcio. Bloqueador de canal de cálcio. É uma opção. Caso 3, aquela hipertensão resistente. É esse paciente que está tomando 3 e volta no seu consultório. Uma hipertensão resistente. Aí, obrigatoriamente, a quarta droga precisa ser espironolactose. E o caso 4 é um paciente refratário. Então ele está com 4 drogas, já expiram, está hipertenso. E aí, por exemplo, a clonidina é uma das medicações que a gente mais entra para refratário. Mas existem outras e aí não entra na situação, tá? PVC é canal de cálcio? PVC é bloqueador de canal de cálcio. Aí faz o papel do O bebê ele é... Professor, o caso 2 é para hipertenso grau 3? Oi? O caso 2 é para hipertenso grau 3? Caso 2, hipertensão grau 3? Pode ser. Pode ser. Então, vamos lá. Ela é vasculador direto, mas ela tem uma classe específica. Agora é a... Vou lembrar que eu vi isso esses dias. Da classe específica da clínica. Ó, você me perguntando se é para primeiro e segundo grau. É difícil eu responder essa parte. Eu vou falar que pode ser. O primeiro e segundo grau, eu preciso entrar com uma medicação de primeira linha. Pelo menos. Então, se você falar, pode ser hidrocloro? Pode. Pode ser IECA? Pode. Pode ser hidrocloro mais IECA? Pode. Terceiro grau, preciso entrar com 2 medicações de primeira linha. Pode ser, inclusive, o caso 1? Pode. Hidrocloro e IECA. Pode ser o caso 2, já que eu acho que é uma hipertensão avançada? Pode. Hidrocloro e IECA, bloqueador de canal de cálcio. Professor, por que no quarto caso não vai usar o IECA? Então, aí eu peguei esses casos. Peguei esses casos de alguns casos realmente relatos, mas eu não trouxe os relatos do caso inteiro. Mas esse caso, o paciente ele tinha disfunção renal. E se você pensar no paciente de disfunção renal, que eu não posso, doença renal crônica, que eu não posso usar IECA, hidrocloro eu posso, hidralazina eu posso, beta-bloqueador eu posso, espirona eu posso, cloridina eu posso. Principalmente, esse é um esquema clássico para quem a gente usa para doença renal crônica. Mas, gente, isso aqui é uma opção. Opção, tá, gente? Uma opção mesmo. Vamos lá. Grau 1 e 2 eu vou passar na primeira linha. Grau 3 2 deixar na primeira linha. Isso aí. 1 e 2 sempre pelo menos uma medicação de primeira linha, pode ser 2. Grau 3, obrigatoriamente 2 medicações de primeira linha, pode ser 3. Mais ou menos isso. Isso é uma ideia só pra gente. Mas cai, que é alguma coisa, a única coisa que está fixa é realmente resistente e refratária. Isso está fixo. Aí tem que ser seguido. Bom, uma palhinha, vou falar pouca coisa, tá, gente? Para ajudar vocês nessa parte, não cai nesta prova, porque vai ter uma aula de emergências cardiológicas, onde a crise hipertensiva ela entra com força na emergência cardiológica. Então, só falando, não entra nessa prova, isso aí. Por quê? Vai cair na próxima prova. Então, só falando de crise hipertensiva, rapidamente, crise verdadeira versus pseudocrise. É muito comum no pronto-socorro, isso é extremamente comum. E aí,
Começa errado, termina errado. É sempre assim no pronto-socorro. Na UPA, principalmente na UPA. Começa errado, termina errado. Começou errado. Quando você chegou e falou que o paciente tem crise hipertensiva com cefaleia e impressão de crise hipodésica. Começou errado. Com certeza vai terminar errado. Já vou explicar um pouquinho. Mas é muito comum os pacientes chegar pós-trabalho, jornal de trabalho, doutor, tô com peso na cabeça aqui, ó, occipital, pressão, 15 por 10. Isso é extremamente comum. Doutor, tá muito alto, tem que tomar remédio, tem que tomar remédio, tem que tomar remédio. Você enche a porra do saco tanto que você dá um remédio pra ele. Mas, resposta, não tem que tomar remédio. Dipirona para dor de cabeça, beleza? Tem uma cefaleia tensional, que a cefaleia tensional do paciente está causando hipertensão dele. Beleza. Cefaleia, dipirona, casa. Famoso dipirona em casa. Normalmente você fala um tiro, você faz isso, mas essa é a conduta correta. Não é urgência hipertensiva, gente. Urgência hipertensiva é quando o paciente tem a pressão acima de 18/10. A gente tem pressão acima de 18/10. Aí sim eu preciso tratar, eu preciso diminuir essa pressão. Pergunta, quanto? 25%. E até quando? Até quanto? 16/10. Olha que legal, eu só preciso diminuir essa pressão até 16/10. Então a pessoa que chega com 16/10 tem como fazer nada? Porra! Vai tirar ela da consultório, mas ela vai ficar enlouquecida se você fizer isso. Dipirona em casa. Vai falar assim, esse médico do demônio, a mulher de dipirona em casa, eu olhei a cara. Filha do demônio também, como é que eu vou olhar pro tipo? Bom, lesão de órgão-alvo é diferente. Aí, próxima aula, como eu falei, lesão de órgão-alvo aguda, AVC, edema pulmonar, insuficiência renal aguda, encefalopatia, síndrome coronariana aguda, e aí pressão maior do que 16/10, chamado de emergência hipertensiva. Qual a diferença? Também tem que diminuir 25? Tem. Qual a diferença? Tratamento endovenoso. E aí, por que você falou que começa errado e termina errado? Porque você chega lá na cefaleia, que tem lá 16/10, e dá um captopril 25mg. Você me falará, mas não baixou minha pressão. Beleza, não vai baixar, porque não é assim. Não é dessa forma. Também, por causa da dor, mas não é dessa forma. Urgência hipertensiva, a gente vai baixar? VO, vai. VO, sim. Medicação, altas doses. Essa é a diferença. Ninguém quer fazer. Por exemplo, losartana de 50mg mais hidralazina mais furosemida. Losartana de 50mg mais 2 ampolas de furo, já vem fazendo. Gente, pelo menos é alguma coisa combinada. Então, se você está vendo aí no pronto-socorro me dando um comprimido de captopril e esperando 40 minutos para baixar a pressão, isso é loucura. Isso é loucura total. Vai baixar? Vai. Às vezes ela só relaxou, baixou e acabou. Nem era para ter dado remédio. Agora deu remédio e acabou. Realmente. Relaxou, melhorou a dor de cabeça, deu um antipirona, deu um captopril, ela se sentiu bem, tomou aquele comprimido de farinha, achou que era remédio e ficou muito bem. Tá? E efeito placebo e resolvido. Tá bom? Mas é terapia combinada. VO. E emergência hipertensiva, terapia EV. Hidralazina a gente quase não usa, a não ser para grávida. Eclâmpsia, não botei ali, mas é uma emergência hipertensiva na gestação. É a emergência hipertensiva na gestação, inclusive. Vai ficar pra caceta. Por exemplo, vai cair com força eclâmpsia, que é um assunto que vai estudar, eclâmpsia. Tá? Na vida. Hidralazina entra aí. O que mais? Nipriditridil para as pessoas aí sem ter luxo. Certo? Agora, finalmente, você sabe tudo dessa vida. Vamos lá. Relaciona a coluna 1 à coluna 2, associada à calcificação hipertensiva aos efeitos adversos. Vamos lá, com calma. Vamos começar pelo que a gente sabe, professor, não sei nenhum. Beleza. Vamos começar pelo que a gente acha que sabe. Então, beta-bloqueador.
que é o... Qual que é o beta-bloqueador? Vamos começar do começo. Atenolol. Pô, já acertou um, vai. O que ele faz? Broncoespasmo. Por isso que asma é contraindicação. Porra, já sei a resposta correta, professor? Já. Beleza, vamos embora. Não, vamos continuar. Ramipril, o que é? Pril. IECA. Essa é classe. Quem errar pode sair da sala, já acabou a aula. Hiperpotassemia. Hiperpotassemia, fiquei com medo, eu sabia, professor. Tá bom. Hiperpotassemia. Óbvio. Tá. O que mais? Qual que é a letra? Já dá pra saber mesmo? Sim. Agora o que eu faço? Amlodipino. É um portador de canal de cálcio. Acabou de falar. Muito fácil também. Edema. Clássica. Oi? Edema de membros inferiores. Edema de membros inferiores. Porra. Hidrocloro. Hiperglicemia. Faz sentido. Por quê? Porque ela tira volume, é um diurético. Tudo que tira volume concentra sais, inclusive açúcar, dentro intravascular. Gente, questão dada de uma prova de residência médica fodida. Eu fiz a UNRIGS, excelente. Ela tem mais de 10 universidades tops dentro, é uma prova só do sul do país de 2022, cara. Então, é assim que cai, tá? Vocês entenderam como cai? É assim, cai. É assim. No tratamento clínico medicamentoso da hipertensão arterial, sobretudo nos estágios 2 e 3, há uma necessidade de associar classes antihipertensivos, com combinações preferenciais para um controle mais efetivo, correto? Sobretudo no 3, principalmente, que eu falei. Tem gente que acha que 2, algumas referências de fato falam isso. Tá. Dentre as associações abaixo, qual é considerada uma combinação pouco usual, ou seja, menos recomendada? Vamos lá, calma. Bloqueador de canal de cálcio mais beta-bloqueador. Eu acho que Vamos lá. B. Diurético tiazídico mais inibidor de ECA. 2 de primeira linha? Não é isso? Certo. Inibidor de ECA mais bloqueador de canal de cálcio. 2 de primeira linha? É isso? Diurético tiazídico mais bloqueador do receptor da angiotensina. 2 de primeira linha? Qual fica diferente aí? Um primeiro com um segundo. Não que não possa, gente. Mas, pô, o cara tá falando de uma pressão, teoricamente, grau 3. Eu preciso de 2 de primeira linha, foi o que eu falei. Pelo menos, não estou falando que o beta-bloqueador não pode estar ali. Pode, mas pelo menos 2 de primeira linha. 72 anos, procura atendimento médico, referindo dispneia. Que? Unicamp, hein, gente? 2022. Olha lá. 72 anos, procura atendimento médico, referindo dispneia, os grandes esforços. Os grandes esforços habituais. Exame físico. Pô, grandes esforços habituais é engraçado, né? Procura, né? Quem faz grandes esforços habitualmente, né? Exame físico, 168 por 82, frequência cardíaca de 88, ritmo sinusal e alterações inespecíficas de regularização ventricular. Ecocardiograma torácico, aumento discreto de ar esquerdo, ventrículo esquerdo com diâmetros normais, espessura do cérebro interventricular e parede do VE aumentadas. Beleza? Fração de ejeção 71, relaxamento diastólico anormal. A estratégia terapêutica antihipertensiva preferencialmente nesses casos é: primeira consulta dessa paciente, ela está com aumento da pressão e está ou não uma lesão de órgão-alvo. Tá. Ela tem no eletro ou no eco? No eco. No eletro não tem nada. Não falou padrão de strain, não falou, não deu pra gente qual o eletro, não falou índice de socolovrion, falou. Agora no eco viu uma parede ventricular aumentada. Ponto, ela tem hipertrofia ventricular esquerda. Certo? Certo.
Vamos lá. O que nós vamos passar para a pressão desta paciente? Certo? Bloqueador, receptor da angiotensina e alfa-agonista central. Um de primeira linha e um de segunda linha. Vamos ler mais. Inibidor de conversão da angiotensina e diurético tiazídico. Boa, né? Bom. Bloqueador de canal, beta-bloqueador e antagonista da aldosterona. 2 de segunda linha. Bloqueador de canal de cálcio e um que o pessoal confunde. Diurético de alça, furosemida. Diurético de alça é de primeira linha? Não. Eu falei todos que são de primeira linha para vocês, tá? Gente, letra B. Fácil ou é? Professor, Só que na prova parece tão difícil para vocês. aí no caso a pressão dela sozinha é grau 2, mas por ela ter de uma aula ela fez, né? Negativo, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Na verdade, vamos lá, perguntou se só por ter lesão de alvo, o grau é 3? Não. Ela tem hipertensão grau 2 e lesão de alvo. Na verdade, se não tivesse o ecocardiograma ali, nem remédio eu poderia passar. É a primeira consulta. Essa, ele teria que, obrigatoriamente, era questão de ser anulada. Lógico, você ia responder a questão. Ah, não, me recuso a responder, foda-se. Mas, teria que responder e anular depois. Porque se ele não me dá o ecocardiograma com alteração de uma lesão de alvo, nem hipertensa ela é. Agora sim, ela tem pressão aumentada e tem lesão de alvo, ela é hipertensa. É assim que funciona. Mas o grau que dá é só o número. Grau 2. Sempre entendeu, aqui eu falo. 82 de diastólica ali, qual é o grau? Oi? Negativo. Qual é o grau? 82? Normal. E qual é o grau da sistólica? Grau 2. Sempre pega um grau maior. É isso. Se a diastólica for o grau maior, vale a diastólica. Mas esse já tem um nome, gente. PA sistólica isolada. Tá escrito no slide lá. Isso aí. Parabéns. Tá com a visão em vista. Mulher de 56 anos, com hipertensão há 20 anos, sem outras comorbidades. Inicialmente, obteve um bom controle pressório. Entretanto, porém, contudo, há 5 anos, tadinha, passou a ter elevação da pressão arterial, sempre a 140/90. Em medidas residenciais com aparelho automático bem calibrado. Puta mulher boa, hein? Em uso regular e correto de hidroclorotiazida, enalapril, amlodipina e com N, pelo amor de santo Deus, atenolol, trata-se de hipertensão resistente, refratária, somente se estivesse usando esse nome, gente, certíssimo. Então lá, tira já a letra C e D, ficamos com a letra A e B, resistente devido à hipertensão essencial, sem necessidade de investigações de causas secundárias, ou com necessidade de ampliar para causas secundárias. Sempre, gente. Porra, mulher de 56 anos, ainda mais o dado que lhe deram ali, que pra mim é, na verdade, fala mais a favor que ela tem uma hipertensão secundária de má controle há muito tempo. 20 anos de hipertensão, então ela teve pressão com 36 e ninguém falou nada. Regra, para vocês escreverem aí, 45 é o limite de corte. Aí só menos que 45 a gente pensa em secundária, mais do que 45 a gente começa a pensar em primária ou essencial. Eita, olha o trem. Um senhor de 74 anos, sem história de doença prévia, com uso de medicações, fumante cerca de 5 cigarros por dia, apresentou em consulta prévia registro de 2 agressões de PA. Opa, então nós temos o prontuário desse doente.
a 2 consultas medindo 136 por 86. O que é 136 por 86? Pré-hipertensão. Trouxe, então, um elétrico que apresenta padrão de strain. Olha! Que evidencia, então, a VL com DR13. Aí, ele falando para fazer o índice só coloca o daí 33, que sacanagem. Mas, tá bom. Associado com a retinoma V1 e V2, realizar a fundoscopia direta, observa o achado da falta baixa. Sei que é difícil, mas o médico insufla o câmbio até 160 milímetros, deixando de perceber o pulso radial entre 130 e 140. Não consegue palpar a artéria radial a 160. Ele está descrevendo, gente, no exame para a pressão arterial. Tá? Após isso, faz 2 medidas espaçadas com média de 136 por 82. O INC, restante do exame físico sem achados relevantes. Só para vocês saberem, isso aí são exudatos no fundo de olho. Tá? Dá para ter não daria para saber sem ter visto pela primeira vez, claro, mas faz sentido a palavra exudado quando tem um borrão vermelho no fundo do olho, né? Beleza. Vários borrões, né? Então, certo, é a famosa que eu te falei, é um paciente com pré-hipertensão e com lesão de órgão-alvo. E agora? Vamos lá, o médico, e eu ainda achei super fácil essa questão, porque ele poderia falar várias outras coisas ali que iam foder vocês, mas ficou fácil pelas alternativas. O médico deve concluir, então, tratar-se de qual condição? Pré-hipertensão? Talvez, concordo com vocês, talvez. Pseudo-hipertensão? Nem falei de pseudo-hipertensão, né? Então não deve ser. Hipertensão mascarada? Exatamente. Não é isso que eu falei? Depende. MC, a mulher, 74 anos, fumante, tem lesão de órgão-alvo. Eu sei que tem todas as pressões normais, né? Mas ela sim merece um mapa. Ela merece ir atrás de um mapa para realmente ver se essa mulher não é hipertensa, para tentar pegar uma hipertensão mascarada. Correta. Difícil de ter alguma coisa. Pô, tem uma lesão de órgão-alvo do olho, tem uma lesão de órgão-alvo cardíaca. Será que ela não está tendo uma hipertensão mascarada? A gente tem que pelo menos pensar, tá? É isso. Mas questão difícil, tá? Odeio essa prova, inclusive, do Ceará. Prova do demônio. É isso, gente. Professor, na sua prática médica e pós-Covid, o senhor percebeu alguma relação com aumento de pressão? Pessoas que tiveram um aumento de pressão pós-Covid? Porque minha pressão sempre foi 12 por 8. Sempre medi, sempre aferi. E depois que eu tive 3 Covid, eu vou aferir a pressão está 3,9 ou 14,9. Na verdade, sim, não. Sim, vi alteração. Não foi diretamente responsável pelo Covid, mas o Covid influenciou na mudança de toda a estrutura de vida da pessoa. Então, quem corria não corre mais, quem tinha vida ativa está voltando agora. Então, a pessoa reclusa perdeu anos de vida. O Covid tirou anos de vida de muita gente. Tá? Então, a mudança do estilo de vida para pior refletiu na mudança da pressão de todo mundo. Na sua, não sei. Aí tem que ver. Mas de muita gente refletiu. Então, igual falou assim, o Covid aumentou mais infarto. Não. Mas tem mais gente infartando agora? Sim. Por quê? Porque ninguém tratou na pandemia. Ninguém foi ao médico, ninguém tratou, ninguém nada. E agora está todo mundo infartando. Não dá para falar que o Covid está infartando. Que está infartando gente. Mas as pessoas foram infartadas após o Covid. Show?
Show. Tio. Dicas para a prova. Chorem. De alegria. Gente, caso clínico. Caso clínico. Não é nada além dos slides, tá bom, gente? Nada além dos slides. É que eu falo muito, né? E tem muito slide, pode falar. Não, essas do slide não caem na prova, mas são parecidas. Eu recomendo a estudar essas questões dos slides. Não são iguais, tá, gente? Ninguém é idiota. E também não são iguais à prova antiga, tá, gente? Eu não repito questão. Mas, eu sei que vocês têm, estudem a prova antiga, porque faz todo sentido. Eu cobrei a primeira prova dos slides. Eu vou fazer a prova dos slides. Os slides são iguais. Então, nada melhor do que estudar a porra da prova. Isso é só questão de residência? Oi? Não. Eu não faço isso pra não fuder vocês mesmo, tá? De residência. Bota. Realmente as questões que eu faço. Foquem nas questões abertas, elas acho eu que são mais fáceis. Já vou dar a dica máxima. Antes de vocês fuderem, vocês sempre falam. Verdade. Dica máxima, gente. Escrevam nas questões abertas. Questão de clínica, isso é verdade, isso é verdade. Eu peguei a primeira prova agora. Eu estava corrigindo, todo mundo vindo, fiquei bem feliz, mas depois eu chorei, né, olhando a prova. Tinha questões assim, vai ter uma questão lá de síndrome coronária aguda, não tem como passar batido, tem uma que é o mais importante. Síndrome coronária aguda, aí vai ter uma questão de síndrome coronária aguda, aí a pessoa me escreve, cadê teu? Eu pergunto o diagnóstico. É sempre assim, gente. Questão de clínica não é a minha é de todo mundo. Conduta. Diagnóstico. 2, conduta. Pessoal, aí tá. SCA. A. 2. Ele mandou assim. UTI. Caralho, não é isso que eu quero, demônio. Escreva. Tudo bem, eu entendi que o diagnóstico que você quis falar é uma síndrome coronária aguda. É para acabar aí e nem estava correto. Eu dou meio certo, tá, gente? Eu não, é errado, só vocês entenderem. É errado, meio certo e certo. É assim que funciona. É maldoso. É por isso que as notas vêm lá no pé. Por conta que errou, é meio certo. Errou alguma coisa, é meio certo. Esse era uma síndrome coronária aguda? Era. Só que era só isso? Não, meio certo. Era uma síndrome coronária aguda com supra-KST. Ah, mas professor, interfere o supra-KST? Porra, se não interfere, não vai nada na vida da pessoa. É a única coisa que interfere no slide. Entendeu? É isso. Escreva. É uma síndrome coronariana aguda sem supra ou com supra de parede anterior. Olha isso. Conduta. Escreva tudo que lembra na sua cabeça. Mudança do estilo de vida, tudo que você lembra na sua cabeça, escreva. Quanto mais você escrever, se não for loucura que você escrevendo, eu levo em consideração. Se não for muita loucura, eu não tiro, tá, gente? A não ser que você escreva uma grande bosta, aí eu tiro. Mas se você acha que tá certo, escreva. Eu vou levar em consideração. Beleza? Então vou.